Olá, eu me chamo Rebeca, fazendo dupla com a Larissa Ketley. A gente está fazendo esse trabalho da disciplina de Teoria das Estruturas, do professor Ézio. O nosso tema é Análise do Vento em Estruturas. Vou passadinha aqui. A gente sabe que em uma construção de grande porte, que conta com uma estrutura bem elevada, faz-se necessário a análise da influência de alguns aspectos naturais para que possa ser garantido a total segurança do projeto. Partindo disso, um dos quesitos principais a ser observado, tratando-se de obras consideravelmente altas, é o de análise da influência dos ventos sobre toda a estrutura. A gente denomina vento como o movimento horizontal do ar. O ar quente tende a subir, enquanto o ar frio e denso tende a descer, ocupando seu lugar. Portanto, o vento ocorre em função da diferença de temperatura nos diversos pontos da Terra, que varia conforme a incidência dos raios solares e as diferentes propriedades térmicas dos solos e oceanos. Com o passar do tempo, a mudança do comportamento climatológico nas últimas décadas tem desafiado o engenheiro estrutural a buscar soluções mais realistas para a consideração das forças do vento no projeto e para o cálculo da estrutura. Com isso, a gente sabe que a falta da análise dos ventos influenciam negativamente, principalmente quando há falta de ancoragem das terças, contraventamento insuficiente de estruturas de cobertura, fundações inadequadas, paredes inadequadas, deformabilidade excessiva na edificação. Analisando os ventos, observamos que a sua velocidade ela varia conforme a altura, em função da rugosidade do terreno. Essa variação ela pode ser associada a um efeito de uma superfície no escoamento de um fluido, em que a viscosidade do fluido provoca uma força cortante atuando no sentido contrário ao movimento, causando uma força de atrito, quando esse entra em contato com a superfície rugosa. Então, a velocidade do vento próxima à superfície é quase zero. E conforme vai aumentando a altura, ela também aumenta gradativamente. Assim como nos demais fluidos, a partir de certa altura, ela se torna praticamente uma constante. O ar, ele se movimenta, em geral, de forma turbulenta. Isso ocorre porque a viscosidade do ar ela é muito baixa, aproximadamente 0,0625 da viscosidade da água, fazendo com que qualquer movimento a uma velocidade acima de 1,3 metros cúbicos por segundo seja turbulento. Outro fator a ser considerado são os diversos obstáculos presentes na superfície do terreno, que introduzem componentes em diversas direções aleatoriamente, provocando turbulência. Essas rajadas, elas possuem uma distribuição aleatória, com uma grande gama de amplitudes e frequências, variando em função do fluxo e dos obstáculos presentes na superfície. Quando o vento ele atinge um objeto, parte da sua energia se transfere a este corpo. A quantidade de energia transferida é chamada de fator de resposta da rajada. Quanto maior, mais esbelta for a estrutura, maior será a sua resposta dinâmica ao vento. Ao sofrer a ação de uma rajada, o objeto primeiro se desloca no sentido da ação do vento. Ele primeiro desce e depois se coloca no seu lugar. Esse movimento ele se repete, diminuindo sua amplitude até que atinja novamente o estado de repouso, caracterizando assim um comportamento dinâmico. Bom, com essas informações, a gente parte para a análise da influência que do vento sobre as estruturas. A gente faz o uso da NBR 6123
de 1988, que trata das forças atuantes em uma estrutura devido à ação do vento e que tem por objetivo estabelecer as condições para o cálculo das ações dinâmicas e estáticas do vento, para que ela possibilite determinar as cargas atuantes no cálculo estrutural da edificação. Essa norma, ela também possui uma metodologia sistemática, porque para determinar as cargas atuantes. Assim, torna possível apresentar uma sequência resumida para a determinação das forças estáticas devido ao vento. Primeiro, a gente faz a determinação da velocidade básica do vento, de acordo com a localização definida conforme o mapa de isopletas presente na norma. Em seguida, a gente faz o cálculo da velocidade característica, levando em conta os fatores como rugosidade do terreno, altura da edificação e o grau de segurança que a gente requer para essa estrutura. Depois, a gente faz o cálculo da velocidade dinâmica a partir da velocidade característica. Posteriormente, faz-se a determinação dos coeficientes de pressão em função das características da geometria da estrutura. E, por fim, a gente faz o cálculo das forças atuantes. Lembrando que as forças devidas ao vento, elas devem ser consideradas separadamente para elementos de vedação, parte da estrutura e a estrutura como um todo. Sua vez, lá. Passa para mim, eu não sei como passa. Vou compartilhar a tela. A parcela flutuante da velocidade do vento. As rajadas de vento se comportam de forma aleatória, com diferentes dimensões e frequências. Portanto, não tem como alcançar resultados com precisão, através de um estudo determinístico. A melhor maneira de estudá-las, no caso, é através de ferramentas estatísticas, probabilidades, ver como se comporta melhor. Agora, o efeito vórtice. O efeito vórtice de diversas estruturas, quando submetidas às cargas de vento, apresentam deslocamentos na direção transversal a este fluxo. Isso ocorre em relação ao desprendimento dos vórtices, sendo muito mais significativo nos casos em que a estrutura possui pouca capacidade de amortecimento. O espaço que surge entre a fachada e o fluxo do vento provoca uma pressão negativa, que resulta em redemoinhos, conforme ilustra a figura. Estes redemoinhos não surgem simultaneamente nas duas fachadas, e com isso a estrutura fica submetida a uma pressão no sentido transversal ao fluxo do vento. Essa pressão faz com que a estrutura se desloque, provocando o surgimento de vórtices na face oposta. Desta forma, a pressão transversal exercida na estrutura se torna periódica, cada vez atuando em um lado. Agora a gente pode estar acompanhando o efeito de martelamento. O martelamento ocorre quando a estrutura está situada no sotavento da outra. Depois dessa estrutura, existe tipo uma esteira, que no caso seria justamente o sotavento. O edifício é martelado, sendo atingido pelos turbilhões gerados pela passagem do vento nas edificações a barlavento. Esses turbilhões têm uma frequência predominante, atingindo a estrutura compassadamente. De acordo com a frequência, esses turbilhões coincidem com a frequência natural da estrutura. Os efeitos provocados podem atingir grandes valores. Além da frequência, outros dois fatores que influenciam o martelamento são a intensidade da turbulência do vento e a rugosidade do terreno em que as edificações ficam localizadas. Quando a turbulência do vento é pequena, os vórtices só se desprendem cadenciadamente, ou seja, pausadamente, cada um faz a sua vez, gerando um espectro de energia estreito, com maior efeito de martelamento sofrido pelo edifício em questão. Para fortes turbulências, os desprendimentos dos vórtices ocorrerão em frequências variadas, atingindo a estrutura sem cadenciamento, alterando um pouco a sua resposta. Em relação ao terreno, quanto mais rugoso, menor será o efeito do martelamento, uma vez que a rugosidade provoca diversos desprendimentos do vórtice, atingindo uma estrutura em tempos e direções variados. Portanto,
Estruturas em superfícies planas tendem a sofrer mais o efeito do martelamento do que estruturas situadas em centros de grandes cidades, por exemplo. O efeito de golpe. O efeito de golpe ocorre em estruturas leves e flexíveis com pouco amortecimento. Em 2008, Ferreira associa esse fenômeno à instabilidade dinâmica de um corpo elástico, sujeito a grandes pressões nas faces laterais. Efeito de galope. Este fenômeno é causado pela mudança da ação do vento devido ao movimento da estrutura e resulta em um amortecimento aerodinâmico negativo. Esse efeito ocorre subitamente quando o vento atinge certa velocidade crítica, denominada velocidade de disparo. Esta velocidade varia de forma linear com o amortecimento da estrutura. As principais características desse efeito, no caso, são intensidade muito violenta, aumento da amplitude de vibração com a velocidade do vento e o movimento oscilatório com direção perpendicular à velocidade do vento. Nosso fim. Muito obrigado, Ézio, pela sua paciência. A gente encerra aqui a análise dos ventos em estruturas para a teoria das estruturas. Dá tchau também.